E aí, pessoal? Olha só, a gente hoje, né, nós vamos começar a falar sobre os sinais vitais. Mais uma vez, antes de iniciar, eu vou falar para vocês a questão, né, da importância de nós estarmos fazendo isolamento social, evitando aglomerações, né? Eu sei que é ruim, nós já estamos, né, enjoados dessa situação há mais de 12 meses, a gente nessa tensão, muitas pessoas, né, já perderam os entes queridos, muitas pessoas já passaram por situações, né, de tristeza, causado por essa pandemia que está cometendo o mundo todo. E com a gente não é diferente. Muita gente que vai ter dificuldade para poder acessar e utilizar as aulas online, né? As aulas na modalidade remota. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ter certeza que a gente está pronto para poder orientar, para poder ajudar, para poder tirar as dúvidas. O IP está sempre de portas abertas para poder estar esclarecendo. É uma instituição sólida que vem há muitos anos, né, no mercado, e só vem crescendo cada vez que passa, né, sempre trabalhando para poder oferecer o melhor, da melhor qualidade, da melhor forma possível. Então, pessoal, não desanimem, podem contar com a gente. Eu sei que podem ter dificuldades para poder responder uma atividade, para poder entrar em contato com o professor, mas não fiquem com vergonha, ficam sem jeito de perguntar, podem mandar mensagem, né? Podem tirar as dúvidas com a gente. Pode ter certeza que muitas das vezes eu posso receber algumas mensagens, mas assim que eu puder, e demorar um pouco a responder, mas assim que eu puder responder, eu fico retornando, né, esclarecendo as dúvidas, e vocês podem contar com a gente, tá? Pode contar com a gente, não desanimem. Eu acho que isso vai ser passageiro, tá? Apesar do mapa de infecção no estado do Rio, principalmente na nossa região, está aumentando muito, está muito alto, tá? Então, mas são medidas que eu acredito que serão passageiras, entendeu? E agora, graças a Deus, a gente já está tendo a vacina, e assim que uma grande parcela da população forem vacinados, muitas atividades vão voltar ao normal, tá, pessoal? Então, façam a parte de vocês, buscam sempre estar, né, mantendo o distanciamento social. Aquela pessoa que tiver com alguma suspeita de estado gripal pode estar procurando, né, o centro de triagem no seu município. Então vamos fazer a nossa parte para que possamos, né, salvar vidas. E eu tenho certeza que vocês, como futuros profissionais de saúde, vocês terão essa mentalidade e irão lutar pela vida, assim como todos nós lutamos pela vida, né? Então, eu faço esse apelo a vocês, tá? Que continuem firme, vamos continuar estudando, vamos continuar nos preparando, que é isso que nos dá base para que possamos aplicar isso no futuro. E eu tenho certeza e falar com vocês que conhecimento não ocupa lugar, né? Conhecimento nunca é demais. Vocês podem ter feito alguns cursos,
ou estudado determinado assunto que acha que não aplica isso, mas uma hora a gente vai aplicar, entendeu? E essa área de saúde, principalmente a área de enfermagem, hoje ela está sendo uma área que está prometendo, né? Muitas oportunidades aí de emprego para quem quer trabalhar, né? A gente está sempre solicitando técnicos, né? Para poder estarem atuando, né? Seja no atendimento domiciliar, seja no enfrentamento à Covid, seja a nível hospitalar, seja a nível de atenção básica, enfim, né? Então a gente precisa nos dedicarmos para poder o nosso espaço ele ser conquistado, tá? Não alguém conquistar o nosso espaço, mas a gente conquistar o nosso próprio espaço. Não outras pessoas conseguirem o espaço para a gente, mas a gente mesmo conseguir através do nosso esforço, estudando, nos sacrificando, né? Olha só, no sábado, muitas pessoas estudando, se dedicando, que poderia abrir mão, né? Que estão abrindo mão de estar com a família, de estar com alguém que goste, de estar fazendo alguma coisa que, né? Algum lazer, e estar o quê? Assistindo aula, se preparando, se dedicando. E é isso que a gente precisa. Não existe nenhum resultado, nenhum sucesso sem o esforço de cada um. Tá? E eu acredito em cada um de vocês. E eu também quero que vocês acreditem em vocês. Né? Que vocês tenham sucesso, que vocês tenham, né, disposição para poder enfrentar as adversidades que vêm, que nada é fácil. Mas a gente se dedicando, a gente consegue, a gente busca e a gente alcança aquilo que a gente está buscando. Tá bem, pessoal? Então, hoje a gente vai iniciar um assunto falando sobre o assunto de fundamentos, né? A matéria fundamentos, que nós vamos falar sobre sinais vitais. O que são sinais vitais, né? Sinais vitais, eles são sinais das funções orgânicas básicas do nosso organismo. Tá? São sinais clínicos de vida que refletem o equilíbrio ou o desequilíbrio resultante das interações entre os sistemas do organismo e uma determinada doença. Ou seja, de acordo com os sinais vitais, de acordo com a alteração dos sinais vitais, a gente pode perceber que determinado paciente, que determinada pessoa, ela esteja passando por algum problema orgânico, algum problema de doença. E quais são esses sinais vitais? São sinais importantes para a manutenção da vida. Então, é o que? O primeiro, a temperatura, a frequência cardíaca, que é o pulso, tá? Que vocês vão pegarem a literatura e vão ver que é o pulso. Tá? Pulso é diferente de punho. Tá? Quando uma pessoa está com uma tendinite, ou por escrever muito, ou por digitar, ou porque caiu, bateu a mão, ou porque trabalha em outra determinada função com atividades repetitivas, a gente desenvolve o quê? LER, né? Que é lesão por esforço repetitivo. Aí a pessoa fala, e eu tô com dor no pulso. Não, não é no pulso. Você está com dor no punho, tá? É no punho, é a articulação, tá? O pulso a gente verifica através de digitais, através de colocar o dedo, né, principalmente o indicador, em algum determinados pontos específicos para a gente perceber ou
contar a frequência cardíaca e para também saber como que está esse pulso. O pulso é quando você sente a pulsação do coração através de uma artéria, tá, pessoal? Então, pulso é diferente de punho. Tá? Punho é a articulação, é a mão, né? Pulso é o movimento, a frequência cardíaca, tá, pessoal? Através de digitais, através de contato, através de toque, né? Para que possamos perceber em uma artéria a frequência cardíaca. E tem a pressão arterial, né? Que a gente vai fazer um vídeo específico só de pressão arterial para a gente ter uma noção como que é a pressão arterial, como que é a mensuração, como que é a verificação da pressão arterial, tá bom? E a avaliação da dor, tá? Isso tudo são sinais vitais. A temperatura corporal é conhecida como normothermia ou eutermia, é um conceito que dependerá de alguns fatores. Então, a temperatura corporal, ela depende. A normothermia é o que é? É uma temperatura corporal normal, tá? É um conceito que dependerá de alguns fatores, como, por exemplo, o local do corpo na qual a temperatura ela está sendo aferida. É lógico, né, que na axila, a temperatura da axila, tá, ela é menor do que uma temperatura anal ou oral, né, que são pontos também de verificação de temperatura corporal. Do local do corpo no qual a temperatura é aferida na hora do dia, isso vai depender da hora do dia, o local, a determinada hora do dia, se ela for mais com a temperatura mais amena, uma temperatura mais fresca, ou na época do frio, a nossa temperatura corporal ela vai estar um pouco mais baixa, tá? Do que num dia de calor, num dia que uma temperatura aí está batendo 38, 40 graus Celsius, aquele calor e a gente, né, precisa estar transpirando para poder equilibrar essa temperatura corporal. Então, quando está um tempo de calor, a nossa temperatura corporal ela é maior do que o tempo do frio, tá? Ou determinado horário do dia. Na manhã, porque está mais fresco, a nossa temperatura corporal ela é mais baixa do que 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, ensolarada, tá? Tem também em relação à questão do o que o indivíduo está executando, atividade física. Vamos supor aquela pessoa que está fazendo atividade física, a tendência da temperatura corporal, porque está com a frequência respiratória aumentada, está com a frequência cardíaca aumentada, está fazendo contrações musculares com frequência, então isso aumenta um pouco a temperatura corporal, tá? Então, isso tudo influencia na verificação da temperatura corporal, tá? Então, na hora do dia, do nível de atividade que o indivíduo está executando, o que poderia implicar na modificação do metabolismo do organismo, o que mantém a nossa temperatura corporal aí numa temperatura de 36 a 36,9, alguns até 37,1,2, o que acontece? É o nosso metabolismo corporal. São as funções celulares que mantêm aquecidas, né, para manter a sua funcionabilidade, ou seja, porque para o corpo estar funcionando, por isso que tem que manter a temperatura corporal. E a verificação da temperatura ela deve ser realizada na boca, no ouvido, ânus ou axila. O que a gente mais utiliza é o que é? É a verificação da temperatura
através das axilas, tá? E há um tempo atrás a gente utilizava muito o termômetro de mercúrio. Hoje, né, pelo termômetro de mercúrio e o mercúrio ser um metal pesado, com risco de acidente, contaminar o solo, contaminar o lençol freático, ou até mesmo a gente nos contaminarmos, o mercúrio ele é um metal pesado, então ele é um metal pesado e ele tem um efeito acumulativo, ele acumula no nosso organismo. Então, se ele é acumulativo, a tendência a gente nos contaminarmos com ele, a gente pode desenvolver algum tipo de câncer no futuro. Então, hoje que a gente mais encontra no mercado, né, são os termômetros digitais. Em caso, em nosso meio, a temperatura corporal usualmente é ferida através da axila, né, que eu acabei de falar. Então, a gente não vai... a maior frequência da verificação de temperatura é na axila. E vamos, pessoal, mudar um pouco o nosso termo que a gente utiliza para verificação dos sinais vitais. Nós temos o hábito de pronunciar, né, de falar que nós estamos medindo a temperatura, nós estamos medindo a pressão arterial, nós estamos medindo a frequência respiratória. Nós não estamos medindo, tá? Podemos utilizarmos dois termos. Nós estamos mensurando ou nós estamos verificando. Quando eu vou medir alguma coisa, eu vou medir com a pena, com um metro, tá? Eu poder medir a altura de uma criança. Realmente eu estou medindo a altura de uma criança, para saber em questão de comprimento, tá? Isso é que a gente vai medir, tá? Para poder medir a largura, a altura, tá? Agora, quando a gente vai falar sobre, utilizar o termo sobre sinais vitais, o que a gente precisa utilizar o termo? Mensurar ou verificar. Então, a gente precisa nos adaptarmos, né, acostumarmos com esses termos para voltar para a parte técnica, né, que nós teremos, né, vocês serão uns futuros profissionais da área de saúde e eu tenho certeza que além de dominar a técnica com o empenho de vocês, vocês também irão buscar, né, estar aplicando da melhor forma possível e aumentando o vocabulário técnico, porque isso é muito importante, tá? Nada de ficar falando depois, né, lá para o final do curso, não é agora, tá? Mas lá, e com muito estudo, lá no final do curso, quando vocês estiverem atuando, na hora que alguém falar assim, o paciente está dispneico, vocês saberem que o paciente ali está dispneico, ele está com algum comprometimento respiratório, ele está com uma dificuldade de respirar, tá? E nada de falta de ar, né? Aquela pessoa, eu tô com a queimação no estômago, uma azia, mas na hora da gente registrar isso, a queixa do paciente, né, do cliente, nós não vamos falar que o cliente queixa de azia, né? A gente pode colocar entre parênteses de acordo com o que o cliente relata. Mas quando eu vou fazer uma evolução e eu estou utilizando o meu termo técnico, o meu relatório, ao invés de eu colocar
queimação ou azia, eu vou colocar pirose, né? Porque são termos técnicos que a gente vai utilizar da agora para frente. Ao invés de falar dor de cabeça, a pessoa está com cefaleia. Então, são termos técnicos que a gente precisa ir adaptando, trazendo para o nosso vocabulário e ampliando o nosso vocabulário também, tá, pessoal? Então, dando continuidade em relação à temperatura, a gente pode classificar, tá? Isso aí é questão de relatório, que a gente precisa fazer os relatórios. E outra coisa, pessoal, tudo a gente precisa anotar, tudo, tá? Porque o que nos ampara é aquele relatório, é a evolução de enfermagem, uma evolução bem feita. O que é evolução? Um relatório bem feito no prontuário do cliente é que nos resguarda e, além de nos resguardar por alguma eventual, né, denúncia ou eventual questionamento, seja de qual órgão for, isso vai facilitar e muito a assistência à saúde da pessoa, tá? Porque quando a gente está passando um plantão, a gente pode deixar de falar muita coisa para o nosso colega em relação a um cliente, mas se tiver relatado ali, o colega ele vai pegar, ele vai ler a evolução que eu fiz, às vezes passou por despercebido alguma informação por via oral, mas está o quê? Registrado, está escrito. Então isso favorece muito a assistência à saúde do cliente, tá? Então, normotermia é quando uma temperatura corporal ela está de 36 graus a 36 graus,9, 36 graus Celsius, tá? Pirexia, febre ou hipertermia é aquela temperatura de 37,8, né, 37,9 até 39,9, que a pessoa está com febre, tá? Febrícula é de 37,2 a 37,7 graus Celsius. A hiperpirexia, que é aquela temperatura corporal alta, né? Aquela temperatura corporal que está acima de 39,9. A pessoa está com febre? Está com febre. Mas o termo técnico que a gente vai utilizar é hiperpirexia, ou seja, pirexia até 39,9 graus Celsius. A pessoa está com febre, né? Acima disso é hiperpirexia, ou seja, a temperatura corporal dela ela está tão aumentada que ela precisa de outras intervenções, muitas das vezes, muitos procedimentos, muitas das vezes, recorrendo fora dos medicamentos, que o medicamento não está conseguindo fazer com que essa temperatura volte ao nível de normalidade. Aí precisa estar recorrendo a gelos, enfim, tá? Isso a gente vai falar mais à frente. E os pontos de verificação, a gente já falou, né? Que é o oral, o axilar e o anal. E o que é mais utilizado por nós é a verificação de temperatura corporal axilar, tá? A hipertermia, influência não patológica, temperatura ambiente, prática de exercício físico, excesso de agasalho, estado, enfim. Quando a pessoa está com alteração na temperatura, né, pode ter várias coisas envolvidas. Aquela pessoa muito agasalhada, aquela pessoa que pratica atividade física no momento do exercício. A gente já falou isso lá no início, né? Aquela pessoa que pratica, que está no local mais quente, aquela pessoa num determinado tempo, determinado horário do dia, isso tudo pode influenciar a temperatura. E a febre é a elevação da temperatura como resposta à infecção, tá? Ela, na maioria das vezes, a febre é uma
resposta, é uma elevação da temperatura corporal em resposta a uma infecção, ou seja, presença de algum micro-organismo, tá? Normalmente ela vem acompanhado de calafrios, tremores, né? A pessoa fica com aquela sensação de frios, tremores e vasoconstricção ou vasoconstrição. O que é vasoconstrição? Vasoconstrição é uma maneira que o nosso organismo acha para poder equilibrar a nossa temperatura, tá? Porque ainda bem, né? Deus é muito perfeito, ele é perfeito, ele não faz nada pela metade. O que ele fez? O que é essa temperatura corporal? Essa vasoconstrição de acordo com a temperatura que a pessoa vai tendo alteração. Nós, na época do frio, podem ver que a nosso sistema circulatório, né, quem tem muita veia protuberante, né, aquela veia, né, na mão, no braço, nas pernas, elas ficam mais expostas, elas estão com dilatação. A gente fala que é a vasodilatação. A vasoconstrição é quando a temperatura corporal está aumentada. O que vai acontecer? O vaso sanguíneo ele vai fechar um pouco, ele vai diminuir o seu calibre para poder fazer com que a nossa temperatura se normalize. Tá? Então, é uma mudança de comportamento, é uma mudança no nosso organismo para que aconteça de forma mais natural o equilíbrio, tá? Então, o nosso próprio corpo, né, ele desenvolve alguns meios para poder tentar equilibrar e para tentar manter, né, a nossa temperatura corporal, mesmo a gente passando por uma patologia. Pulso arterial são os batimentos, ondas de pulsação resultante da expansão e do relaxamento das artérias em decorrência, né, de uma síndrome ventricular. Ou seja, o que significa? Pulso arterial são as ondas, tá, do batimento cardíaco, onde o coração ele vai contrair e no momento da contração, que ele contrai o seu ventrículo esquerdo, ele precisa fazer força, vai jogar o sangue para o corpo através das artérias. Essa força que o sangue faz na parede das artérias, né? Essa frequência, esse batimento cardíaco, que é a frequência que a gente sente, né? A força, quando a gente está palpando principalmente a artéria radial ou a carótida, a gente vai verificar e vai perceber, fazer a mensuração da quantidade de batimentos cardíacos por minuto. Não só isso, tá? Eu posso perceber também, através do tato, um pulso fino e fraco. Tá? Eu posso perceber também batimento duplo do coração. Tá? Então, não é só a frequência cardíaca. Então, o pulso a gente verifica através do tato das nossas digitais a funcionabilidade cardíaca também. Tá? Os locais de verificação dos pulsos, né, do pulso, nós temos vários locais, mas para deixar bem claro, a gente só consegue verificar o pulso através de artérias, tá? Não veias, através de artérias. A artéria carótida, que está no pescoço, a artéria radial, que está no rádio, no braço, que é o osso do braço, tá? A artéria temporal, essa artéria aqui que fica, né, na localização
temporal do nosso crânio, um pouco para frente assim da orelha, né? E um pouco, né, atrás dos olhos, um pouco, tá? A artéria femoral, porque o nome já diz, a artéria femoral está no fêmur, tá? Mais na região da virilha, tá? A artéria pediosa, que está no pé, né? E a artéria umeral, que está no úmero, tá? Então, as artérias, elas recebem o nome de acordo com a sua localização, onde elas estão, tá? É nesse momento que recebe o nome, tá? Olha aqui, a gente pode ter algumas através dessa imagem, a gente vai ter uma noção em relação à temperatura corporal, aos pontos, desculpa, gente, não é temperatura corporal, aos pontos de verificação do pulso, tá? Tem a artéria temporal aí, que está na cabeça, onde eu falei com vocês, um pouquinho para frente, né, da orelha e atrás dos olhos, tá? Do lado dos olhos, tá? A carótida, que é no pescoço, tá? O ponto apical, que a gente só consegue verificar através do estetoscópio, a gente não consegue verificar através da digital, tá? A artéria braquial, está no braço, a artéria radial, no rádio, a artéria femoral, né? Pode ver que é no fêmur, mais localizada, a gente consegue apalpar mais na virilha, né? Fazendo uma palpação profunda. Tem a artéria popítea, que ela fica localizada no joelho, tá? Tem a artéria tibial, né, que está na tibia, que fica lá atrás do tornozelo, tá? E a artéria pedial, que ela fica na parte interna do pé, tá? Então, são pontos que a gente pode estar verificando, né, o pulso, fazendo a mensuração do pulso, tá? Aqui a gente mais utiliza, né, o que a gente mais utiliza é o ponto da artéria radial, tá? Que é no braço, no punho, tá? E na carótida, tá? Então, é com mais frequência que nós utilizamos, tá? Então, essa frequência de utilização desses pontos, né, a gente vai utilizar mais no rádio e na carótida, tá, pessoal? E o pulso apical, lembra que eu falei que o pulso apical, olha só, tá aqui o pulso apical, uma setinha indicando para a base do coração, tá? É o pulso observado entre o segundo e o quarto espaço intercostal direito, ou seja, o que é espaço intercostal? Costela, gente. É o espaço entre o segundo e o quarto espaço intercostal direito, ou entre o segundo e o quinto espaço intercostal esquerdo, com o auxílio de um estetoscópio. O ponto apical a gente não consegue através da digital, através do dedo, tá? A gente precisa de utilizar o estetoscópio. Então, quando a gente utiliza o estetoscópio para podermos mensurar a frequência cardíaca ou a função respiratória, qual o termo que a gente vê? A gente vai escutar? Não, a gente vai auscultar, tá? A gente vai auscultar, fazer uma ausculta, tá? Através do estetoscópio. Na detecção das bulhas cardíacas, né? Esse método ele é indicado principalmente para recém-nascidos e crianças. Por quê? Recém-nascidos e crianças, elas têm, o que eu ia falar também no início, né, que a gente vai falar um pouco da agora para frente, a questão do pulso e a temperatura e a frequência respiratória, ela é diferente, os parâmetros que nós utilizamos é diferente em criança e adulto, tá? Então, o pulso de uma criança,
a frequência cardíaca de uma criança, a frequência respiratória de uma criança, a temperatura de uma criança, ela é diferente do parâmetro que a gente utiliza para verificar, né? A técnica é a mesma, mas o parâmetro é diferente de um adulto, de uma pessoa adulta, tá? Então a pessoa às vezes está com taquicardia ou taquisfigmia. O que é isso? É uma frequência de batimentos cardíacos acima do normal. A pessoa está com taquicardia, o coração dela está acelerado, tá? Bradicardia ou bradisfigmia é a frequência de batimentos abaixo do normal, tá? Então, quando a pessoa está com a frequência cardíaca acima do normal, o que é? Bradicardia ou bradisfigmia. Quando a frequência cardíaca está abaixo do normal, é o que? Bradicardia ou bradisfigmia. Quando a frequência cardíaca está acima do normal, é taquicardia ou taquisfigmia. A sistolia é a ausência de frequência cardíaca, a ausência de batimento cardíaco, a sistolia, o coração está parado. Alguns valores. Alguns valores que nós podemos pegar de parâmetro para parâmetro para podermos verificarmos a temperatura ou o pulso de alguém, tá? Isso vai depender muito de autor para autor, tá? Vai ter autor vai ter literatura que vocês vão pegar, que eu estimulo que vocês peguem, eu gostaria que vocês pegassem livros, materiais diferentes para poder estar estudando e lendo, para poder a gente ir gravando isso. A gente pode pegar algum autor que pode trazer alguma diferença, tá? Entre temperatura, tá? Entre pulso, isso vai depender de alguns autores, tá? Então, mas uma média, os valores normais é o quê? Até 2 anos de idade, o pulso de uma criança é de 120 a 140 batimentos por minuto. Batimentos cardíacos por minuto, BCPM, batimentos cardíacos por minuto. De 2 a 9 anos, é de 90 a 120 batimentos por minuto. Aquelas crianças, né, que já está entrando na pré-adolescência, já está na pré-adolescência, e até 19 anos, a frequência já começa a cair mais, né, que vai de 70 a 90 batimentos cardíacos por minuto. Uma pessoa adulta de 20 a 59 anos, ela tem um batimento, uma frequência cardíaca, tá, de 60 a 80 batimentos cardíacos por minuto. Aquelas pessoas com mais de 60 anos, o batimento cardíaco, o parâmetro cardíaco que a gente utiliza é acima de 70, um pouco acima de 70 batimentos cardíacos por minuto, tá? A frequência respiratória, a respiração, né, ela consiste na sucessão rítmica de movimento de expansão pulmonar com a finalidade de efetuar o que? As trocas gasosas. O profissional, além de contar os movimentos respiratórios, ele também pode e deve avaliar a qualidade da respiração. Tá? Ele está tendo uma frequência de 18 respiração por minuto. Tá, mas como é que está essa respiração dele? Como é que está a amplitude dessa respiração? Como é que está o ritmo dessa respiração? Tem algum som? Você percebeu ou escutou? Porque agora é escutar, porque você não está ouvindo utilizando nenhum aparelho. Você está escutando algum som? Mas não consegui som audível, ou seja, não estou
conseguindo ao escutar algum som na frequência respiratória. Eu preciso, mas eu acho que tem alguma presença de secreção. Aí eu pego o estetoscópio, né, nos pontos do tórax, eu vou fazer a ausculta pulmonar dele para poder verificar se tem algum som. Desculpa, pessoal. Vai se ter algum som diferente do normal, tá, pessoal? Então, os valores normais de frequência respiratória de 12 anos ou mais, a frequência de 16 a 20 movimentos respiratórios por minuto. De 2 a 11 anos, tá? É de 20 a 30 batimentos por minuto. Pode ver que está mudando, tá? Então, até 2 anos, a frequência respiratória é de 30 a 50 movimentos respiratórios por minuto. Tem alguns termos que a gente precisa e vai utilizar, que a gente vai passar para vocês aqui. Eu prefiro e gostaria que vocês falassem, conversassem, gravassem, né, esses termos. Apneia é uma respiração normal. Apneia é o aumento da frequência respiratória, tá? Bradipneia é a diminuição da frequência respiratória. Apneia, a ausência de movimento respiratório, tá? Assistolia, lembra que a gente falou assistolia, que é sem batimentos, coração tá parado? Apneia é a ausência de respiração, quando a pessoa para de respirar, né? Tem a apneia patológica, aquelas apneia que a pessoa tem quando ela está dormindo, ela ronca muito, de repente ela para de respirar por aí uns 30 segundos, quase 1 minuto, e volta de novo, tá? Dispneia, que é a dificuldade respiratória, a gente chama de falta de ar. Então, a partir de agora, nós não vamos falar falta de ar mais, nós vamos falar o quê? Dispneia. Ortopneia é a dificuldade respiratória na posição deitada, tá, pessoal? Agora, para poder, a gente realizou, né, um vídeo separado falando sobre pressão respiratória. E por hoje é só, tá, pessoal? E até o próximo encontro, se Deus quiser, e a gente vai ter esses próximos encontros, né, através do estilo remoto que a gente está tendo aqui. E eu mais uma vez peço a vocês que tenham força, que não se esmorecem por essa pandemia, por algumas decisões que a gente tem que cumprir, porque no final as coisas vão acontecer e a gente, se Deus quiser, ainda vai rir e contar a história de tudo isso que está acontecendo. Um abraço no coração de cada um de vocês.